As 9 Sinfonias de Beethoven, correlacionado com os 9 mistérios espirituais, escrito por Corinne, publicado pela Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 6. Sexta Sinfonia, Fá maior, Opus 68. Abre aspas. Existe música no suspiro de um junco. Existe música no alvoroçar de um riacho. Existe música em todas as coisas. Se o homem tiver ouvidos, a terra é somente o eco das esferas. Fecha aspas. Lord Byron. A Sexta Sinfonia é uma das melhores peças musicais em toda a classe de música absoluta. Beethoven nenhuma vez transgrediu os grandes princípios da forma e do equilíbrio nesta sinfonia. O movimento de abertura é um verdadeiro retrato campestre cheio de tônicas e dominantes da alegria do verão. O aroma do riacho, com seu sonolento e repetido desenho na corrente das cordas, é o refrão sempre soando na natureza. Romain Rolland, em Beethoven. Beethoven foi um grande poeta que segurou a natureza com uma das mãos e o homem com a outra. Autor desconhecido. A Sexta Sinfonia foi terminada em 1808 e primeiramente apresentada em Viena no mesmo ano. Há um triângulo cósmico composto por Deus, o homem e a natureza. O homem é o pequeno Deus no grande homem. Quanto mais próximo o homem entra em sintonia com Deus, mais profundamente ele penetra nos mistérios da natureza. É bastante significativo que, para a Sexta ou Sinfonia da Natureza, Beethoven tenha escolhido o tom de Fá maior. A senhora Blavatsky declara na Doutrina Secreta que Fá é a nota-chave musical da Terra e que verde é a sua cor. Estudantes de musicoterapia estão cientes do fato de que o uso de composições musicais nesta tonalidade produzirão efeitos benéficos sobre várias formas de tensão nervosa e sobre nítidos e prolongados efeitos da insônia. Qualquer pessoa que tenha ficado cansada ou debilitada por excesso de tensão e que tenha passado apenas uma só noite numa floresta de pinheiros, respirando sua suavizante fragrância, não duvida da força curadora da natureza, nem dos efeitos rejuvenescedores da cor verde, pois, na verdade, esta é a cor da vida. Em seu livro Ensaios de Técnica e da Estética Musicais, Poire observa que a Sinfonia Pastoral de Beethoven, que está escrita em Fá maior, tem a cor auditiva correspondente à cor verde. Compreendendo como ele compreendia a profunda importância espiritual das diferentes tonalidades, Beethoven escolheu com maior cuidado a nota-chave de cada uma das 9 sinfonias. Também deve-se notar o fato de que a nota-chave da Sexta Sinfonia está relacionada com Virgo, ou Virgem, o sexto signo do zodíaco. Virgo é um signo feminino e pertence à triplicidade da Terra. Está, portanto, afinado com a Mãe Natureza. Seu símbolo é a Virgem segurando um feixe de trigo. Entre as notas-chaves espirituais de Virgem está o serviço por meio do som e da beleza. Esses atributos também caracterizam os motivos musicais da Bela Sexta de Beethoven,
ou, como popularmente chamada, a Sinfonia Pastoral. Nesta sinfonia, que é verdadeiramente um hino sublime à natureza, Beethoven procurou transcrever algo das harmonias existentes nas operações do triângulo cósmico Deus, natureza e homem. Daí ela exprimir muito mais que uma viagem através dos bosques ou uma caminhada entre cenas silvestres. Na repentina tempestade de verão, tão graficamente expressa no quarto movimento, Beethoven está descrevendo a batalha pela supremacia entre os espíritos da natureza, que sempre ocorre numa tempestade. O trovão é a voz do ar, o relâmpago do fogo e a chuva da água, sendo a tempestade a sua luta pelo domínio sobre a terra. Esta é uma magnífica visão e um som magnífico para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. A linda canção do finale é uma transcrição direta para a percepção humana da música daqueles seres celestiais que guiam e dirigem a vida e as atividades de toda a natureza. Como Beethoven mesmo declarou, abre aspas, nos campos parece que eu ouço cada árvore repetindo sagrado, sagrado, sagrado. Fecha aspas. Do segundo movimento, o andante, chamado pelo compositor de Uma Cena Perto de um Riacho, Vicente Dindi diz, abre aspas, é a mais admirável expressão da natureza genuína em existência. Só há algumas poucas passagens em Siegfried e em Parsifal, de Wagner, que podem ser comparadas com ela. Fecha aspas. A propósito da comparação aqui feita, pode ser lembrado que Wagner, em seu trabalho, procurou combinar em seus dramas musicais o que Beethoven procurou expressar em suas sinfonias, e Shakespeare em seus dramas. Pode ser que Wagner, em suas passagens sobre a natureza, tenha se inspirado na Sinfonia Pastoral de Beethoven. Ainda citando Vincent Dindi, em seu comentário sobre o segundo movimento, abre aspas, enquanto o fluxo do riacho proporciona a base para todo o segundo movimento, melodias adoráveis brotam expressivamente e o tema feminino do alegro inicial emerge de novo sozinho, como se estivesse inquieto com a falta de seu companheiro. Cada seção do movimento é completada pela entrada de um tema de algumas notas, puras como uma prece. É o artista que fala, que reza, que ama e que se delicia em coroar as partes de seu trabalho com um tipo de aleluia. Esse tema expressivo termina as exposições sobre os passos do desenvolvimento, no meio dos quais as tonalidades obscuras provocam uma sombra por cima da terra. Então, seguindo os episódios leves dos cantos dos pássaros, o tema é repetido 3 vezes, para concluir com uma afirmação comovente. Fecha aspas. A mensagem desta sinfonia, como Beethoven disse, é, abre aspas, uma aproximação ao conhecimento de Deus através da natureza. Fecha aspas. Um escritor definiu admiravelmente a fé de Beethoven, que era cósmica e não cega, dizendo, abre aspas, a natureza era a divindade para Beethoven.
Dela, ele tinha aprendido a aceitar todos os fenômenos como reflexões da mente de Deus. Ele se sentia um ser escolhido de revelação sobrenatural, um herói, um salvador que tinha sofrido e, elevando-se, tinha sentido a vida divina dentro dele. A doutrina da natureza em Deus e Deus na natureza, de Deus iminente no universo, ele acrescentou uma mística compreensão de Deus como habitando em um simples indivíduo artístico e criativo. Fecha aspas. Há uma grande sinfonia soando para sempre através da natureza. Uma rara sinfonia de harmonia e beleza que é inaudível para os ouvidos humanos e invisível para os olhos humanos, até que se tenha elevado a consciência ao ponto onde ela possa se comunicar com os poderes que funcionam no lado interno da vida. O som do vento nas árvores, o estrondo da tempestade, o tamborilar da chuva, o melancólico chamado do cuco e o terno som da canção do roxinol, que são graficamente transcritos nesta sinfonia, não são mais do que um aspecto da beleza e da harmonia da natureza. Em sons musicais refinados e etéreos, o compositor transmite a música rarefeita do brotar da tenra grama, o desdobrar das pétalas das flores, o movimento das novas forças vitais nas folhas que brotam, no movimento rítmico dos espíritos do ar e no canto alegre de seres angelicais. Todas estas coisas delicadas e intangíveis que pertencem ao lado oculto da natureza, Beethoven expressou no segundo e terceiro movimentos com tal delicadeza e beleza que suas maiores interpretações provavelmente não conseguiriam descrever. Beethoven era um filósofo musical profundo, que possuiu não só a faculdade de perceber o lado vital da natureza, mas também teve o incomparável dom de transcrever algo da linguagem espiritual para que todos ouvissem. Todos, no entanto, não desenvolveram a sensibilidade para perceber os tons superiores espirituais que ele foi capaz de colocar dentro de suas composições divinamente inspiradas. Mas eles estão lá, esperando reconhecimento, enquanto a humanidade se eleva suficientemente em consciência para acompanhar o compositor aos planos dos quais ele retirou sua sublime inspiração. Nesse meio tempo, aqueles que não são ainda capazes de compartilhar completamente em tudo o que o compositor experimentou na criação de seus trabalhos imortais são, no entanto, beneficiários do que eles realmente ouvem no maior sentido vital do que geralmente é reconhecido. A música origina-se no mundo celeste e, se o homem está ciente do fato ou não, ela serve para preservar nele, embora de maneira muito tênue, alguma recordação das esferas divinas das quais ele veio e para as quais ele está destinado a voltar. Torna-se um fator importante prevenir o homem de cair no esquecimento de seu verdadeiro lar. E assim, ouvindo a sinfonia pastoral de Beethoven, o espírito do homem é realmente colocado em contato com mais do que impressões de natureza externa, qualquer que possa ser o grau de sua percepção consciente do que é então conectado. Lá está. Ela colide com seus veículos mais sutis e deixa uma impressão que é refinadora, sensibilizadora, construtiva e redentora.
Portanto, não é somente música da natureza, como este termo é geralmente compreendido, que Beethoven deu ao mundo em sua pastoral. Não é uma tentativa de descrever programaticamente cenas físicas e efeitos atmosféricos. Para aqueles que podem perceber as nuances espirituais desta criação sinfônica, melodias alegres de pássaros transportam comunicações angélicas. Águas correntes carregam uma paz interior. Os campos abertos expandem os horizontes, enquanto florestas são transformadas em grandes catedrais e montanhas em elevadas cidadelas de Deus. Sexto mistério. A nota-chave espiritual da Sexta Sinfonia é unidade. 6 é o número que expressa luz, amor e beleza. Estes são os moods musicais prevalecentes da Sexta Sinfonia. A Sexta Sinfonia está relacionada com a sexta camada da Terra. É o estrato ígneo. Nesta conexão, não temos que considerar o fogo no sentido literal, pois esta sexta camada é luminosa. O ocultista entende a diferença entre fogo e chama. Fogo é uma força espiritual e chama é o aspecto material daquela força. Moisés esteve diante da sarça ardente que não era consumida, o que significa que ele esteve na presença do ser espiritual da luz que queimava, mas não se consumia. Esta sexta camada da Terra reflete as forças espirituais daquele plano elevado, que é conhecido metafisicamente como o mundo da consciência crística. É o plano no qual todo sentido de separatividade foi transcendido e uma verdadeira universalidade de toda a vida é realizada. Aqui, a unidade completa prevalece. Se, em obediência à admoestação de São João, nós andamos na luz, como ele na luz está, teremos fraternidade entre todos. Este é o efeito da música da Sexta Sinfonia, que podemos supor que foi escrita sob a inspiração da sublime visão da inclusiva e harmoniosa fraternidade, existente nesse plano espiritual elevado. Beethoven estava sempre nutrindo em seu coração o ideal da fraternidade humana. Era profundo e intenso. Isso tocava o incomum e o cósmico. Na Sexta Sinfonia estão projetadas estas qualidades com relação à natureza e exteriorização de Deus no qual o homem vive, se move e tem seu ser. É sobre este mesmo ideal de fraternidade que ele leva o ouvinte nas asas do êxtase para os altos planos da glória no finale de sua nona poderosa. É só quando este estado de consciência está desenvolvido que as glórias internas da natureza podem ser reveladas e o sublime trabalho do sexto mistério pode ser empreendido com sucesso. Como foi dito anteriormente, depois da quinta iniciação, o trabalho se torna tão elevado que pouco pode ser dito sobre ele. Para interpretar algo sobre o sexto mistério, Beethoven invocou o espírito da natureza. Ao estudar a natureza com reverência e devoção cada vez mais crescentes,
mais seus sublimes mistérios são revelados ao homem, e mais próximo ele se afina com Deus. Um sábio mestre advertiu os aspirantes que procuram entrar nos profundos mistérios da vida, dizendo que eles, abre aspas, estudassem a natureza, pois ela contém a marca da divindade. Fecha aspas. Beethoven considerava esta admoestação. É como ele expressou sua fé na sabedoria a ser aprendida, um texto que ele copiou de forma a tê-lo sempre com ele e também diante dele. Assim, abre aspas, o ser pode corretamente dominar a natureza da escola do coração. Ela nos mostra claramente nossos deveres para com Deus e nosso vizinho. Portanto, eu desejo me tornar um discípulo desta escola e oferecer a Ele o meu coração. Desejoso de instrução, eu tentaria obter aquela sabedoria que nenhuma desilusão pode rebater. Eu ganharia um conhecimento de Deus, e através deste conhecimento, eu obteria um antegozo da felicidade celestial. Fecha aspas. O sexto mistério está relacionado com a iniciação do fogo. O segredo da vida está conectado com o fogo, e é neste sexto mistério que a pessoa chega diante desta poderosa verdade. Aqui, ela aprende a distinguir a chama do fogo. A chama é reconhecida pelos 5 sentidos físicos, enquanto o espírito do fogo é percebido só através das faculdades espirituais. Aquele que conhece os segredos da iniciação do fogo pode passar sem se queimar através da chama. Vários exemplos disto estão registrados no mais profundo dos livros ocultos, a Bíblia. Tal é a trasladação de Elias para o céu numa carruagem de fogo, a passagem dos 3 homens sagrados através do fogo, como está escrito no livro de Daniel, e as línguas de fogo que estão colocadas nas cabeças dos discípulos em Pentecostes. Estas são todas descrições dos vários estágios ou aspectos da iniciação pelo fogo, e todas relatam em certo grau o sexto mistério. Os ciclos da encarnação através dos quais o espírito individualizado tem que passar é o processo pelo qual as potencialidades divinas são despertadas e desenvolvidas em chama vivente. Esta é a luz a que São João se referiu quando disse, abre aspas, se nós andamos na luz, como Ele está na luz, teremos fraternidade uns com os outros. Fecha aspas. É só quando o homem desperta esta luz em si mesmo que ele pode conhecer o verdadeiro significado da fraternidade. A humanidade não pode oferecer ao Criador maior presente do que aquele de manifestar uma fraternidade universal e um mundo unido.